Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí a mais um episódio aí do Cinecast aqui do canal do Meu Primeiro Filme. E dessa vez a gente trouxe um convidado aí muito especial, né? A gente já vem anunciando, inclusive, que ele vai estar presente aí no nosso evento, dia 17 de dezembro, às 8 horas da noite, lá no Cinema de Batatais, tá? Que vai ser a nossa 14ª Mostra do Cineasta Batataense. E ele é documentarista, é jornalista, e ele tem um projeto muito legal e muito bacana, que vocês devem ter ouvido falar já, o Trapalhadas Sem Fim, que fala sobre o grupo humorístico Trapalhões. E a gente vai conversar aqui um pouquinho com ele, ver como que é esse projeto, conhecer mais sobre quem é o Rafael Spaca. Cara, seja muito bem-vindo aí, é um prazer enorme te receber. Primeiro, um prazer te reencontrar, mesmo que dessa vez virtualmente. A gente já se conhece de outras jornadas aí, e é sempre um prazer falar com você. Eu gosto muito da região, Ribeirão Preto, Batatais, Altinópolis, Jardinópolis, tenho muitos amigos aí, e estou muito contente de trocar essa ideia com vocês. Opa, obrigado, igualmente. E de fato, né, a gente já se conhece há algum tempo aí, já tivemos a oportunidade de fazer alguns trabalhos juntos, né? Inclusive, você como ator também, né? Porque tem essa ainda também, né? Ale- Além disso, ainda, além de tudo isso, ainda ele é ator, né? A gente se conheceu fazendo um projeto junto aqui na região aqui do interior de São Paulo. Mas, enfim, vamos lá então. Para a gente começar, Rafael, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você. Quem é o Rafael Spaca? Bom, eu sou radialista, produtor, escritor, e agora documentarista. Trabalhei em rádio, televisão, produtora, tenho 11 livros e agora estou me aventurando nessa, é, de, de fato, assim, como diretor, nesse documentário dos Trapalhões. Então, eu sempre fiz muita coisa variada, e de um tempo para cá, apesar dessa pluralidade de coisas que eu tenho feito, os Trapalhões têm dominado o meu norte e a minha pesquisa. Então, com eles, desses 11 livros, 3 foram a respeito dos Trapalhões, e esse documentário é a respeito deles. Acho que se hoje eu estou aqui falando contigo é porque foi graças a esse trabalho, principalmente com os Trapalhões. Eu fiz muita coisa também, você sabe disso, com a Boca do Lixo, com as biografias e tudo mais, mas o que deu essa notoriedade a respeito do meu trabalho foi os Trapalhões de fato. Então, exato. Antes desse documentário, inclusive, como você mencionou, você já escreveu livros, né, sobre os Trapalhões e tudo mais. Fala um pouquinho sobre esses livros. Eu acho que ele talvez tenha sido um gatilho aí para dar o pontapé inicial aí, para virar isso um documentário depois. E também fala um pouquinho disso daí e fala de um pouquinho de onde vem essa paixão toda pelo Trapalhões, né? Porque Uhum. eu vejo que você tem maior interesse no grupo e tudo mais. Claro que ele é um fenômeno, todo mundo sabe disso. Mas de onde veio tanto interesse assim em pesquisar, né? Fazer esse trabalho de pesquisa sobre os Trapalhões? Os Trapalhões, eu falo sempre que eles foram meus heróis de infância. Eu adorava ir no cinema, até mais, eu gostava mais até deles no cinema do que no programa, na televisão mesmo. Então, eles chegaram a lançar 2 filmes por ano, nas férias do meio do ano, nas férias escolares do meio do ano e nas férias escolares do final do ano. Eu ia em todos, eu assisti todos os filmes dos Trapalhões, não assisti uma, assisti dezenas de vezes cada filme. E eu sempre curti muito essa história deles. E me incomodava o fato de eu considerar eles o maior grupo de humor do mundo, maior que eu digo em termos de números, não tem nada parecido com os Trapalhões, e não ter uma bibliografia
de peso ou uma bibliografia relevante a respeito deles, né? A gente peca muito pela falta de memória. Você que trabalha com cinema, você sabe disso. Se você quiser ler uma biografia de um cineasta aí, agora tem algumas, mas assim, tem uma só do Mujica, tem poucas não tem biografia do Rogério Sganzella, tem algumas do Glauber Rocha, mas você não tem de outros cineastas. É muito raro você, Anselmo Duarte, teve aquela coleção Aplauso, tudo, que foi ótimo, chegou a preencher uma lacuna, mas grandes atores, grandes diretores, grandes grupos, sabe? O Chico Anísio não tem uma biografia até hoje. Quem mais que não tem, que eu considero assim não tem um livro sobre o Cacete Planeta que conte a história, não tem um livro sobre o programa Pânico. Estou falando, por enquanto, na área de humor, né? Sim. Mas se você for ver por outros caminhos, não tem. Então, são poucas as biografias desses nomes da cultura e tudo mais. Melhorou muito. E me incomodava isso. Eu falei, pô, vou parar de reclamar e vou colocar a mão na massa. E aí, quando, sei lá, há uns 10 anos atrás, eu estava no Facebook, era a única rede social que eu tinha. Eu comecei a ver os filmes dos Trapalhões e anotava os nomes do crédito ali, né? Então tinha lá, Rogério Takashi, diretor. Anotava o nome no papel e tentava procurar você no Facebook. E aí, assim, e cinema é assim, né? Então um conhece o outro, um mantém contato com o outro, apesar de ter passado muito tempo. Então eu chegava e falava assim, eu te encontrava lá no Facebook, entrevistava, fazia todas as perguntas que eu queria fazer para você, levantava a tua ficha, quais filmes que você tinha feito dos Trapalhões, etc e tal. E ao final da entrevista eu falava assim, ô Rogério, você conhece alguém, você mantém contato com alguém que trabalhou também contigo nesses filmes Trapalhões? Normalmente você conhece, eu mantenho contato, sei lá, com uma ou duas pessoas. E aí me passavam esses contatos e eu ia... Então, com isso, acho que durante uns 4 ou 6 anos, eu fiquei escrevendo esse livro do Cinema dos Trapalhões por quem fez e por quem viu. Foram 132 entrevistas, inclusive com o Dedé Santana e o Renato Aragão. E esse livro, cara, esse livro foi incrível, porque ele deu uma repercussão gigantesca. Nós fizemos 2 lançamentos, um em São Paulo e um no Rio, os dois lotaram. Fui no Danilo Gentili divulgar esse livro, fui no Ronivon, fui em um monte de lugar, porque eu vi ali que tinha uma curiosidade represada a respeito do grupo. Queriam saber a respeito deles. E aí eu falei, caramba, isso aqui é uma coisa interessante, hein? Eu vou seguir por esse caminho. E aí no ano seguinte eu lancei sobre as histórias em quadrinhos dos Trapalhões, que eles foram o único caso assim que ameaçavam naquela época, que eu estou falando, uma época que as pessoas liam mais, tinha bancas de jornais e tudo mais. Hoje você fala de banca de jornal, você quase não acha, porque elas estão ficando extintas. Mas naquela época, os Trapalhões eles conseguiam incomodar os quadrinhos da Disney e a Turma da Mônica. Então eles eram um fenômeno cultural, era primeiro lugar de audiência na televisão, era recordista em bilheteria no cinema, eles chegaram a ter 7 das 10 maiores bilheterias da história do cinema nacional. Os caras vendiam quadrinhos, faziam shows, tinham produtos de marketing. Cara, assim, onde você olhava para os Trapalhões, era sucesso. E aí eu lancei esse livro das histórias em quadrinhos, né? Eles ficaram um tempo na editora Blockman, um tempo na editora Abril, vendendo muito. E aí, esses livros, de novo, esse também fez bastante sucesso, tanto é que teve a segunda edição e já esgotou a segunda edição. Os 2 livros agora, tem muita gente que me manda mensagem, aonde que eu acho, tal. Eles esgotaram. Às vezes você acha no Mercado Livre, mas é raro. E aí, não sei se foi, eu sou meio ruim de data, assim, mas uns 2 anos depois, uma produtora chamada Sara Silveira,
falou, por que você não transforma a sua pesquisa num documentário? Porque sua pesquisa é muito legal, é muito bacana, e o documentário vai fazer com que a sua pesquisa alcance o maior número de pessoas, né? Porque a gente sabe que o brasileiro não costuma ler. Daí eu falei, caramba, nunca tinha pensado nisso, vou fazer. E aí, com recursos próprios, comecei a fazer esse trabalho de que eu fazia? Eu pegava aquele guia cultural dos jornais e tentava ver para diminuir o custo, né? Porque como os Trapalhões, a gravação era tudo no Rio, então, sei lá, 90% do pessoal tá ainda lá no Rio de Janeiro, e eu estou em São Paulo. Então eu tentava ver se alguma atriz, algum ator de sucesso no filme dos Trapalhões estava em cartaz aqui em São Paulo para eu poder entrevistar aqui em São Paulo sem precisar necessariamente ir para o Rio. Então, com isso, eu consegui entrevistar um bom número de pessoas até então, mas chegou uma hora que ficou inevitável ir para o Rio de Janeiro. E aí a gente foi lá em 2 ocasiões, ficamos lá quase um mês filmando, principalmente com o pessoal dos bastidores ali, então empresário, o cara que cuidava da conta bancária deles, a camareira, enfim. E a gente chegou a entrevistar quase 80 pessoas para esse documentário, assim, desde nomes muito estelares, como Pelé, como Regina Duarte, né, Mato Grosso, Caetano Veloso, cara, Angélica, até gente cara, que essencial, assim, que era o cara da produção, o cara o diretor, o dublê do Renato Aragão, enfim, empresário deles. Então foi uma coisa assim. Então, cada vez que a gente sai de uma entrevista, eu falo, caramba, que material que a gente está tendo em mãos, né? E acho que o sabor, o que dá um tempero nesse documentário é justamente isso, é você pegar esses grandes nomes e fazer essa mescla com um pessoal muito importante que contou e desvendou muitas coisas que pouca gente sabia a respeito do grupo. E, e aí, o grande barato disso é que até já começou já no finalzinho assim da produção, já começou a pipocar matéria na imprensa a respeito desse documentário, sabe? É, Hum. e aí eu costumo falar que esse é um documentário que não existe ainda, que nunca ninguém nem viu um pedaço, mas é o mais falado da história, porque eu já fui em vários podcasts, cara, a gente foi 4 páginas da Veja, foi capa de praticamente todos os jornais, fui no Mas, Pânico, esses programas, Danilo Gentili? não, esses programas de tarde de fofoca, todos falaram a respeito do comentário, e na Home do All a gente ficou um tempão lá, e então, assim, tudo isso aguça a curiosidade, né, das pessoas. Com certeza. Além do fato do Renato se incomodar com o documentário, pelas coisas que a gente vai falar ali. Tá, então, cara, em primeiro lugar, cara, fantástico isso aí, cara, esse trabalho. Que, inclusive, isso que você está falando tem muito a ver até com o que a gente faz, né, nas oficinas, o que a gente dissemina, que é fazer meio na raça a coisa, né? Porque vocês estavam com recursos limitados, com limitações, mas foi na raça, falou, não, vamos fazer do jeito que dá, mesmo que com equipe reduzida, com recurso limitado, mas vamos em frente, a gente dá um jeito aqui, né, malabarismo aqui, ali, vai em frente. Eu acho que isso aí, cara, é muito legal, parabéns, velho, por essa iniciativa aí, e assim, e pela empolgação, né, pelo trabalho que vocês fizeram, porque muitas vezes, quando você tem essa dificuldade financeira também, de tempo, porque a gente sabe muito bem como que é isso, que 90% dos filmes de trabalho que a gente faz é dessa forma, então tem que estar muito afim, né, de fazer também, tem que ter muita boa vontade, porque para desistir no meio do caminho,
Cara, e vocês pegaram entrevista, você falou com 80 depoimentos, né? 80 pessoas que vocês entrevistaram. Cara, é muita gente, inclusive nomes aí, medalhões, né? Digamos assim. Então, parabéns mesmo. Agora, você já começou a falar aí que o Renato, né, ele se incomodou um pouco e tudo mais. Então, por que que, afinal de contas, esse documentário, que ainda nem foi lançado, é tão polêmico assim? De onde vem essa polêmica, esse burburinho todo? Porque, assim, um grupo do tamanho dos Trapalhões, eles estão no Guinness Record, no livro dos recordes, desculpa, no Guinness Book, né? Como o grupo de humor mais longevo da história. Então é natural que um grupo que fez tanta coisa, trabalhou tanto e durou tanto tempo, tenha as suas lendas, os seus folclores, os seus mistérios. O que me espanta é que até hoje nenhum jornalista, ninguém tinha feito alguma coisa para tratar disso. Então, o que gera esse incômodo é justamente isso. Eu apareci para poder investigar, tipo, pô, será que aquilo que falam é verdade mesmo? Será que aconteceu isso? Será que aconteceu aquilo? E aí eu estou falando com pessoas que são testemunhas oculares da história. Pessoas que viram, pessoas que viajaram com eles, que dividiram o camarim, que dividiram o palco, que conhecem eles na frente da tela e atrás da tela. E tem gente que quer passar pelo mundo como essa áurea imaculada, e assim, ninguém, duvido que tenha alguém que passe por aqui e não tenha errado alguma vez na vida. Então, isso incomoda alguns artistas, em especial o Renato, que quer passar essa imagem tipo impoluta, e a gente conhece muitas coisas assim. Teve todas as suas glórias, mas assim, eles chegaram a se separar em 83, uma briga feia, por questão de dinheiro, por questão de vaidade, uma série de coisas. A gente descobriu a razão dessa separação. Entrevistamos uma pessoa que estava presente no dia da reconciliação, descobrimos os percentuais de lucro do filme para cada integrante do grupo, descobrimos a causa-morte do Zacarias, descobrimos se eles se davam bem ou não. Então, assim, tudo que você imaginar que, puta, tem esses boatos, essas conversas de botequim, tipo, você conversa, o grupo era isso aqui e tal. Então, acabou, assim, quem for assistir o documentário vai saber, pela voz dessas fontes primárias, a verdadeira história do grupo. Não era uma coisa para se chocar, mas o cara consegue se incomodar com isso, o que eu acho besteira, porque ele podia chegar e dar uma entrevista, como eu pedi, inclusive, quando o advogado dele entrou em contato comigo para querer ver todas as entrevistas que eu tinha realizado. Eu falei, não vou te dar essas entrevistas, você vai intimidar essas pessoas. Eu faço o contrário, fala para o Renato me receber aí, eu faço as perguntas, ele se defende, eu coloco na íntegra a defesa dele. Também não aceitou. Eu sei que tanto o Renato quanto a esposa estão assustados com o documentário. Eu quero tranquilizar eles que não tem nada demais, de verdade. Mas é isso, é insegurança. Então, quem tem insegurança quer esconder alguma coisa. Basicamente é isso. Legal, cara. Como dizem lá, quem não deve não teme, né? É, Mas, em primeiro lugar, assim, eu acho que é importante a gente colocar aqui que você fez um trabalho jornalístico, assim, né, cara, sem imparcial, né? Eu não sei se
Até queria que você falasse um pouquinho disso daí, se no início o intuito já era ser uma coisa assim, não, claro que não no sentido de denegrir a imagem de ninguém, mas assim, de apurar mesmo os fatos, ir a fundo, ou se ele tinha uma outra abordagem, de repente no meio do caminho mudou, como que foi isso daí? Questão do documentário, né? O que eu sei, assim, o documentário, cara, você não consegue fazer um roteiro porque você não sabe, tipo, o que vão te falar ou não, né? Então você vai com uma ideia. Eu queria contar a história do grupo. Mas não é essa história que você encontra no Wikipedia, no Google. Não, é a história de um jeito diferente. Então a minha ideia era essa, era que esse documentário, a minha primeira preocupação foi que esse documentário não fosse uma mera repetição dos meus 2 livros anteriores. Tipo, alguém vê e fala, eu já li no livro lá, que era assim, sabe? Então eu procurei não repetir os nomes das pessoas que eu tinha entrevistado. Esse foi o primeiro ponto. Segundo, os que eu tinha que repetir eram essenciais, mas eu queria que me contassem outras coisas que não foram abordadas nos livros. Esse é um outro ponto. E à medida que você vai entrevistando, e aí você vê que a pessoa está falando, quer falar, e não sei o quê, o caminho começa a tomar um outro rumo. Eu digo que, assim, o documentário era um antes de ir para o Rio de Janeiro, e ele virou outro depois que eu voltei do Rio de Janeiro. Quando eu encontrei, cara, figuras centrais na trajetória dos Trapalhões, que contaram com, com clareza questões como a bissexualidade do Zacarias, a porcentagem de lucro de repasse de lucro da bilheteria de cada filme, que mais? A separação deles, o porquê que se separaram, porquê que voltaram. Então, essas figuras centrais modificaram completamente o rumo do documentário. E aí as pessoas falam assim, mas você é fã, como que um fã pode colocar tudo isso no filme e vai acabar com eles? Primeiro de tudo, realmente eu sou um fã dos Trapalhões, sou louco por eles, mas acima de tudo eu sou um radialista, um jornalista, um documentarista. Então, quando essas coisas vêm para você, é seu dever colocar para o público o que lhe foi dito. E é assim que eu vou fazer. E apesar de tudo, achar que tem coisas ali muito duras, muito pesadas, eu não acho que isso diminui a trajetória dos caras, sabe? Eu acho que humaniza. Eu acho que torna os caras como a gente. Talvez, se eu ou você tivesse na posição deles, a gente pudesse ter as mesmas atitudes, entende? Porque é muito fácil a gente julgar daqui, sabe? Não, o cara fez errado, o cara fez aquilo, mas vem cá, e se você tivesse naquela posição, naquele contexto, será que você... Então, nada de cancelar os caras, nada de, de De denegrir a imagem, de e chegar e tapar. falar assim, não, você assiste e fala, cara, eles são humanos, sabe? É Exatamente, isso. cara, isso é algo que você falou aí, eu acho que é interessante, porque para mim também não diminui, até porque eu posso dizer assim de ídolos que eu tenho e tudo mais, já aconteceu diversas vezes, de às vezes conhecer um pouco mais a vida pessoal da pessoa, né, do artista, e ver que não é aquelas coisas, entendeu? E tá tudo certo, cara. Eu acho que isso não diminui a carreira, o trabalho artístico, né? As obras que o artista já fez. E a gente tem que entender que todo mundo é um ser humano, todo mundo tá fadado a errar e acerto, e tá tudo certo. Eu acho que o problema é que muitas vezes o fã, ele endeusa, né? Aquele endeusa o ídolo, né? Ah, Como se ele fosse uma entidade, como se ele não errasse e tudo mais. Eu acho que isso é bobagem. Todo mundo é ser humano, todo mundo tem direito de errar. E como você mesmo disse, se fosse você naquela situação também, né, vivenciando a situação pela qual a pessoa passou,
Será que você não faria? Tomaria as mesmas decisões? Faria as mesmas, ou talvez até pior, né? Então, eu acho que primeiro a gente tem que dissociar essas coisas, sabe? Eu acho que ninguém como você mesmo disse, todo mundo é ser humano, todo mundo tem direito de errar e com eles não é diferente, né? E deixa eu te falar uma coisa, foi o Renato Aragão só que se incomodou com essa história, ou teve mais gente? E por parte dos fãs também, teve fãs também que se incomodaram? Como é que tá isso? É, assim, a primeira foi o Renato, porque como ele me recebeu para quando eu lancei lá o livro Cinema dos Trapalhões, ele foi o cara que me deu a última entrevista. Eu fui na casa dele, ele me recebeu super bem, elogiou meu trabalho, elogiou minha pesquisa, elogiou minha dedicação. Eu falei, Renato, eu pretendo transformar os Trapalhões no meu objeto de estudo. Eu quero fazer mais coisas a respeito do grupo, porque eu acho que é um assunto infinito. E de verdade é. Se você pegar os Trapalhões, você pode escrever, como eu escrevi, sobre as histórias em quadrinhos deles. Agora mesmo estou lançando, junto com o Victor Lustosa, que foi um cara que dirigiu, produziu, roteirizou e fez assistência de direção dos Trapalhões, um livro-entrevista, uma conversa minha com o Victor, contando como que era essa mecânica cinematográfica dos Trapalhões. Lançamento agora, lancei nesse mês de dezembro. Como eu vou lançar no ano que vem a biografia deles em primeira pessoa, são 800 páginas, eles mesmos contando a trajetória deles. Você pode olhar para os Trapalhões, você pode fazer um livro sobre eles politicamente correto, pode fazer um livro sobre o trabalho deles com a música, com aqueles trapaclipes, pode fazer com vários recortes a biografia dos Trapalhões. E aí ele já me conhecia, tanto é que eu estou na biografia do Renato, ele me convidou para dar 2 depoimentos no livro dele. Tá lá, se você comprar, se você ler a biografia do Renato, meu nome está lá. E os meus 2 livros estão na fonte bibliográfica dele. E aí, eu acho que tudo começou a azedar quando a Folha de São Paulo me convidou para fazer a resenha da biografia do Renato. Eu li aquela biografia e falei, putz, não achei legal. Basicamente isso. Enfim, quando eu comecei a produzir esse documentário, eu avisei ele, falei, Renato, estou fazendo um documentário, eu gostaria de te entrevistar. Não respondeu. E de tempo em tempo eu mandava, estou fazendo um documentário, eu quero te entrevistar. O que eu acho, tá? Quando eles viram que o documentário ele começou a ganhar um corpo, começou a ganhar uma proporção, por exemplo, a Angélica me receber na casa dela para dar uma entrevista, quando eles viram que o Caetano Veloso me deu uma entrevista, Tony Ramos, não sei o que, eles falaram, puta, acho que esse negócio é sério. Aí a esposa dele me manda um e-mail e, e aí fala, Rafael, você não pode fazer esse documentário. Eu falei, pá, peraí, você não pode me proibir de fazer um documentário. Você pode fazer com que o Renato não me dê uma entrevista, mas eu posso fazer o documentário. E aí dessa repercussão toda. Começou a sair matéria, começou a sair uma série de coisas, papapá. E aí ela começou a mobilizar, a esposa do Renato, a mobilizar e querer diminuir ou desmerecer meu trabalho. Ela criou uma conta no Instagram, falou, ó, a verdadeira história dos Trapalhões está aqui nessa conta. Tipo, dizendo assim, ó, o que o Rafael tá falando é mentira. Aí ela criou um lance, um jogo de cena com o Dedé. Ela convocou o Dedé para ir lá na casa deles. Aí fizeram uma puta armação dizendo que era uma visita surpresa. Mentira. Ela pagou a passagem para ele ir lá e por eles fazendo um jogo de cena para falar: não, a gente está unido, tá não sei o quê. Cara, tá tudo na internet. Foi a mesma coisa com o Roberto Guilherme, que é o Sargento Pincel, que faleceu recentemente, com a própria camareira deles, que me deu uma entrevista, e eles chamaram lá. E aí bateu desespero, sabe? Tipo, nela, nele,
em alguns fãs xaropes, começaram a criar meme me xingando. Tem um monte de vídeo na internet de gente me xingando, de puta, chama de mentiroso, falando um monte de coisa, cara, um monte de O coisa. documentário nem saiu, isso porque o documentário nem, Ah, nem foi lançado. exato, exato. E, e aí, enfim, ela tenta, tipo, família do Mussum, essas coisas todas, para poder é, ganhar uma massa e vir para cima de mim. Eu estou tranquilo, estou absolutamente tranquilo em relação a isso. Quem for assistir vai ver que não tem nada demais. Tudo que está sendo dito ali foram pessoas que viram, presenciaram, em loco, todos os acontecimentos. Não tem achismo, a gente que viu. E aí ele falou, vou fazer também um documentário sobre os Trapalhões, eu também estou fazendo, porque perguntaram para ele, por que você não vai na entrevista com o Rafael? Não, eu estou fazendo o meu. Acho ótimo. Então faz o dele, tem o meu, e quem assistir vê qual que é o mais legal. Eu duvido que ele vai chegar e vai conseguir entrevistar as pessoas que eu consegui entrevistar, né? E da forma que eu entrevistei, as coisas que eu vou trazer. Ele pode chegar e entrevistar, sei lá, a, a Angélica, mas a Angélica não vai falar para ele o que ela me disse. Ela pode entrevistar o dublê dele, ou ele, mas ele não vai trazer o que o dublê dele falou para mim, entende? Você pode fazer você pode direcionar e manipular o documentário. Você pode fazer só perguntas fofinhas. Você não precisa fazer necessariamente perguntas jornalísticas e tal. Pode cortar o que quiser também. Exato, né? E aí, enfim, é, eu acho que vai ter sim quando lançar uma batalha. Esse novo livro agora, A Noite Americana, já causa isso. Tipo, e por que você está lançando? Não sei o quê. E fica colocando a faca no pescoço de algumas pessoas que participaram, sabe? O livro fala, por que você está falando com o Rafael? Deixa eu contar uma coisa curiosa. O J.B. Tanco, saudoso diretor dos Trapalhões, foi o cara que, acho que os filmes mais legais dos Trapalhões, quem fez foi o J.B. Tanco. A família dele agora está organizando o acervo do J.B. Tanco e tal, e realizou uma mesa cultural. Foi na época da pandemia. E aí convidou a Lucinha Lins, convidou o Dedé Santana, eu e mais algumas pessoas para participar, para falar do JB Tanco. E aí até estranhei, falei, pô, mas o Renato não quer que o Dedé fale comigo, não sei o quê, e o Dedé vai participar do mesmo evento que eu. Mas beleza, chegou lá no dia, login, tal, não sei o quê, e pô, cadê o Dedé? Aí eu descobri que quando a esposa do Renato soube que eu ia participar de um negócio que o Dedé também estaria, proibiu o Dedé de participar. Então, olha a loucura, cara. Eles me veem como um inimigo, e não me veem como um pesquisador, como uma pessoa dedicada a estudar os trapalhões. Então, é uma loucura. Entendi. E, cara, por falar no Dedé, você comentou sobre ele, qual que é o posicionamento dele em relação a esse documentário? Cara, o Dedé é uma das figuras mais legais que eu já conheci na minha vida. É um cara do bem, é um cara carismático, genial, maior escada do Brasil. Ele era fundamental naquela engenharia ali dos Trapalhões, né, para fazer com que os Dedé, Mussum, Didi, Mussum e Zacarias brilhassem, né? Você sabe o que é você no futebol é o cara que, sei lá, marca, dá o passe para o cara fazer o gol e quem faz o gol é que aparece no jornal, enfim, ganha o maior salário e tal. Ele era o cara que carregava o piano ali. Pra, tanto é que falava assim, dos Trapalhões o único sem graça é o Dedé. Mas o Dedé tinha que ser sem graça para fazer com que os outros tivessem graça. Ele tinha que preparar a piada para o Mussum, Zacarias e Renato brilharem.
Então, ele foi muito injustiçado por isso, né? Porque as pessoas não reconhecem esse trabalho do Escada. E eu conheci o Dedé, ele foi, inclusive, no lançamento do meu primeiro livro lá no Rio de Janeiro. Nós fomos juntos no Danilo Gentili, eu mediei uma conversa dele no Sesc. Ele foi uma vez no colégio da minha filha para dar uma palestra sobre a vida dele. Ele escreveu o prefácio do meu segundo livro, As Histórias em Quadrinhos dos Trapalhões. Ele dá agora um depoimento para esse livro. O que eu vejo assim é que, no primeiro momento, ele ficou um pouco assustado. Tanto é que às vezes eu saía de um, de um lugar onde tinha acabado de fazer a entrevista com uma pessoa, ele já ligava para saber o que a pessoa tinha falado comigo. Aconteceu isso algumas vezes, sabe? Por exemplo, o dublê do Renato Aragão, a gente ficou lá conversando com o cara, entrevistei ele, tal, tal, tal. Acabou a entrevista, cara, foi muita coincidência. O dublê dele atende e fala assim, ó, a Dedé Santana aqui querendo saber o que eu falei com você. E era realmente Dedé. Então, tem essa preocupação, ó, cuidado com o que você vai falar, tal. Então, tem isso, mas, ao mesmo tempo, eu acho que ele apoia, que ele, acho que no íntimo, assim, ele curte. No comecinho, antes do Renato proibir ele de falar comigo e tudo mais, ele escreveu uma carta de apoio ao documentário. Tem esse documento até hoje. Mas, por uma série de coisas, a coisa virou. Mas não tenho, cara, de verdade, não tenho raiva, não tenho mágoa com o Dedé, com o Renato, com ninguém. Eu continuo fã dos caras, mesmo que o Renato chegue e me processe, eu não vou deixar de ser fã dos Trapalhões, você entende? Eu sei separar muito bem as coisas. Isso é ser um fã de verdade, né? É, vamos lá, vamos batalhar judicialmente, vamos batalhar. Agora, eu não vou deixar de ver um filme dos caras, ou se, sei lá, você lançar um livro sobre os Trapalhões, eu não vou deixar de comprar porque o cara me processou, você entende? Eu separo muito bem as coisas, que é o que eu acho que ele devia fazer, sabe? Chegar, falar, vamos ver o que está falando esse documentário aqui. Ele assiste, e aí grava um vídeo na internet, se defendendo. Eu acho muito baixo, de verdade, entrar na seara tipo, de justiça, de processo, de não sei o quê. Acho isso triste, mas se ele quiser ir por esse caminho também, estou preparado. Por falar nisso, você falou assim, ó, o Renato proibiu o Dedé de falar, proibiu de ir lá no evento, não sei o quê. Mas qual que é a autoridade que o Renato tem sobre o Dedé? Que ele consegue proibir as coisas? Ele ajuda o Dedé financeiramente, né? Então ele paga o plano de saúde do Dedé Santana. Então é sempre assim, tipo, você quer continuar recebendo seu plano de saúde? Então segue aqui a minha cartilha. Isso aí é como se fosse como eu posso dizer assim, vamos para a política, tá? Como se fosse uma compra de voto, como se fosse um cala-boca. Ó, cuidado com o que você vai falar, né? Cuidado com o que você vai. Basicamente é isso. É uma forma de deixar ele na rédea curta. Eu falo muito assim, né, que, por exemplo, por que o Renato Aragão tem muito hater? Se você olha as matérias tal, que saem na internet, vamos supor que sai hoje uma matéria. Ou se não, se dá um Google aí e vê qual foi a última matéria sobre o Renato Aragão. Se você ler os comentários, sei lá, 90% é de gente xingando o cara. Eu acho isso impressionante. Mas um dos agentes dessa mudança de imagem do Renato Aragão é o próprio Dedé, que chegou a falar muito mal do Renato por muitos anos. Na primeira separação em 83,
e depois, quando ele faz lá a turma do Didi, e não chama o Dedé Santana. O Dedé vai na imprensa e detona o Renato Aragão. Então, tem tudo isso, assim, né? É uma forma de falar, Dedé, fica tranquilo aí, tô te ajudando, não fica contando as coisas. E, inclusive, isso que você falou realmente é algo, é uma impressão que eu tenho, não sei se é a impressão, se é de fato, mas que realmente parece ter muito hater do Renato, né? Parece ter muita gente que não gosta dele. Tem motivos para isso, de acordo com suas pesquisas, sei lá, você trabalhou, você entrevistou muita gente que lidava direto com ele, entendeu? Pessoas que trabalhavam junto com ele. O que que... É porque o pessoal fala muita coisa, né? Ah, por exemplo, que ele não gosta de ser chamado de Didi, né? Que ele... Didi é o personagem, o Renato, ele exigia que todo mundo só chamasse ele de Renato. Tem uma série de coisas que falam sobre ele. Mas até que ponto isso realmente, você que entrevistou, que teve contato direto com essas pessoas aí, o que você acha sobre isso? Assim, motivo, então, eu não vejo, assim, porque é como eu disse, talvez se a gente estivesse na posição dele, pudesse ter as mesmas atitudes. Eu não julgo ninguém, cara. De verdade, eu não julgo, assim. O que eu vi, assim, ao longo desse documentário, das pesquisas, das coisas que foram faladas, teve coisas que ele fez que não foram legais? Teve. Ele tomou, tipo, algumas decisões, assim, e teve algumas atitudes que não foram legais com os caras. Por exemplo, ele chegou a pedir a cabeça do Dedé e do Mussum, e ficar só ele no programa. Isso tem provas, porque tem uma parte do programa que fica só ele e não aparece Dedé nem Mussum. E o diretor me contou, falou, ó, ele jogou a culpa em cima de mim, mas ele que pediu. E realmente ele era dono do programa. A questão da separação, da desproporcionalidade da porcentagem do dinheiro, etc e tal, ele podia ter sido mais generoso? Podia, eu acho. Mas ele deve ter os motivos dele para fazer aquilo. Me parece até que ele era meio que o empresário também da coisa, Ele era né? tudo, é o cara que fazia acontecer. Então, é lógico, ele tinha que receber mais. Mas será que ele tinha que receber muito mais, 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 muito mais? Você entende? Uhum. Não é mais. É muito mais, 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 muito mais. Tem uma diferença, você entende? Entendo, entendo. Foi uma série de coisas, cara, que ele fez que você fala, putz, não foi legal, mas não é tipo uma coisa que chega e fala, pô, esse cara é isso, é aquilo, entendeu? Então, inclusive, eu já ouvi muitas pessoas falarem que dele ser meio arrogante ou coisa assim. Sim. Você pôde constatar se isso realmente acontece no trato com as pessoas com que ele trabalhava? É, o que tem muito, assim, que eu vejo, né? Se fosse um negócio de Didi. Se eu perguntar pro Tony Ramos, o Tony Ramos, ele gostava de ser chamado de Didi ou não? Ah, gostava, é claro. Ele não vai chegar e falar pro Tony Ramos, Tony Ramos, é o seguinte, aqui é o Dr. Renato. Mas a gente foi e fez a pergunta para a camareira deles. Você entende a diferença? E Uhum. aí, ele falou, e aí? Falou, não, ele não gosta de ser chamado de Didi. Ela falou. Entendo, entendo. O cara quer separar a pessoa física do personagem. Cara, eu não, Sim. você vai chegar e falar, que cara, isso, não acho. Acho normal. Você entende? Tudo bem que ele ganhou o dinheiro sendo Didi, etc e tal, que as pessoas normalmente não sabem separar, mas qual que é o problema dele querer ser chamado de Renato e não de Didi? Eu não vejo, de verdade, eu não vejo esse problema. Por isso que eu Eu falo, sinceramente também não vejo problema nenhum aí. Eu entendo perfeitamente bem, mas assim, mas independente dessa questão de como ele preferia ser chamado, ele tratava bem as pessoas? Alguém já chegou a falar alguma coisa? Ó, não, ele não tratava bem aqui, o pessoal que trabalhava com ele, ou coisa assim? o que eu recebo, e é engraçado isso, porque eu recebo muito direct
de gente falando, ó, quando eu era criança, eu fui pedir um autógrafo, ele me tratou mal, ele, sabe, isso acontece, isso não tá, nem quis entrar nesse mérito, assim, no documentário, era mais um lance profissional. Agora, a questão que eu acho importante, que é isso que você falou, como que era o lado humano dele, a gente entrou. Então, por exemplo, vou dizer uma assim, quando eles se separam em 83, ia fazer os Trapalhões na Arca de Noé. Tá lá o roteirista, fala, putz, e agora? Eu fiz o roteiro, e tá lá o Dedé, tá o Mussum e tá o Zacarias. O que eu faço com esse roteiro? Quer dizer, então assim, a gente está falando com o público que sabe o que é. Então você escreveu uma história e você vai dirigir um filme que tinha no momento 4 personagens. Teve uma briga, quebrou o seu roteiro. 3 personagens saíram. Você entra em desespero, né? Fala, caramba, e agora? Tá aqui o roteiro pronto, como que eu vou fazer? Daí o Renato, no acesso de fúria, porque tinham se separado, fala assim, ó, não tem problema. No lugar do Dedé, você coloca um burro. No lugar do Mussum, você coloca um macaco. E no lugar do Zacarias, você coloca um viado. Pegou pesado? Pegou. Mas falou isso num acesso de fúria e para um cara ali. É, vai condenar o cara? Não, entendeu? Às vezes você não. Um cara te fecha o carro, você não chama o cara de filha da puta. É, daí você fala, mas o Renato era assim? Eu não, acho que não tem gente 100% boa, 100% mal. Acho que tem um lance de trabalho, sabe, cara? É, mas tudo isso cria, né, história, gera curiosidade, gera essa preocupação, gera uma série de coisas. Mas eu lembro agora, estava lembrando, eu sempre falo isso também, nesse documentário agora dos Beatles, que está na Amazon, o Let It Be, o diretor lá, que é o Peter Jackson, fala pro Paul, fala, pô, vai ter uma cena aqui, ó, que você tá xingando o pessoal. Você quer que eu corto? Ele falou, não, esse sou eu. Então, assim, a diferença como você lida com isso, entendeu? Ou você assume que você é uma pessoa que é igual a todo mundo. Então, por exemplo, se você tropeçar ou bater o pé na quina, você vai falar um palavrão. Eu acho que o Papa vai falar um palavrão. Eu acho que uma freira fala palavrão. Se você fizer uma coisa. Se você chegar e falar que não fala, ou você está mentindo, ou você quer passar uma imagem que não existe. Então, a questão toda é essa. Ele quer passar uma imagem que ele é diferente da gente. Mas não é. Se você está com seus alunos aí, acontece alguma coisa errada, você pode chegar e falar de um jeito que se alguém está passando, vai entender que você foi grosseiro, que você foi não sei o quê, mas você só está chamando a atenção, talvez de uma maneira mais veemente. E qual que é o problema nisso? Nenhum. Sim, Você não deixa de concordo. gostar da pessoa, você não deixa de respeitar, tal, foi naquele momento. Mas será que você é 100% assim? Não, foi naquele momento. Então é isso. E ele não entende que a vida é cheia dessas nuances, sabe? Ó, por isso que eu falo assim, como era importante ele falar, porque ele chegar e se posicionar e falar, não, realmente, eu falei isso. No, falei de cabeça quente, tava um momento de raiva, cara, tinha pago o roteirista para fazer, tive que fazer um outro roteiro, quem trabalha com cinema sabe quanto isso é trabalhoso. Tá explicado, não estaria explicado? Sim, Pronto. Igual da porcentagem, ó, eu ganhava muito mais porque é o seguinte, o dinheiro saía do meu bolso. Então, enquanto eu estava lá, sei lá, produzindo, vendo locação, vendo não sei o quê, o Dedé estava na praia, o Mussum estava no bar e o Zacarias estava em casa. E eu trabalhando, então é natural que eu ganhe mais. Não é normal isso? claro. Então por que ele não fala isso? É isso que me espanta, sabe? Porque é tão simples, cara, chegar e falar, não, ó, foi isso, isso, isso. E outra, ele é um humorista, né? Leva isso na leveza, sabe? Brinca com isso. Fala, meu, você quer o quê?
Eu estou aqui trabalhando 24 horas, os caras lá não veem, não, você quer ganhar o mesmo que eu? Pô, então você fala para eles trabalharem o mesmo tempo que eu. E beleza, não está respondido? Alguém É. ia ficar contra o Renato por causa disso? Não. Mas nesse sentido até, porque, bom, eu acho mesmo, talvez até pelo fato de ter tido muita polêmica, assim, envolvendo o nome dele, de pessoal falar, de ter muito hate, talvez seja por causa desse excesso de cuidado, de querer polir demais a imagem, né? Talvez tenha dado até um efeito contrário, né? Talvez tenha sido até um tiro que saiu pela culatra. Mas ele, igual você falou, sabe, que ele não se defendia quando aconteciam essas polêmicas. Como que era o trato? Ele não tinha uma assessoria de imprensa que ajudava a cuidar disso daí? Como que É um se dava desastre. aí? Cara, você matou a charada. Você matou a charada. É se posicionar, né? E é mal assessorado. Muito mal assessorado. Vou dar um outro exemplo. Eu participei daquele programa Persona em Foco, na TV Cultura. Persona em Foco é um programa de homenagem a grandes nomes da cultura nacional, aí toda gente do cinema, gente de teatro, de um lugar. E aí o Dedé foi convidado. Nesse programa é o seguinte, vai lá o homenageado e ficam dois entrevistadores para ficar levantando a bola dele, sabe? Fazendo pergunta, ele vai respondendo e tal. E ficou eu de um lado e a Silvia Massari, que é um outro nome histórico dos Trapalhões, do outro. No transcurso do programa, aparecia depoimentos de outras pessoas que trabalharam com o Dedé. Então, o Maurício de Souza deu depoimento, Ana Rosa, enfim. Acabou o programa, eu falei, caramba, não teve um depoimento do Renato aqui, parceiro dele. Daí eu fui perguntar, falei, o que acontece? Ele falou, ele não quis gravar um depoimento em homenagem ao Dedé. Quem é fã fala, pô, peraí, cadê o Renato aqui? Por que ele não pegou o celular, cara, 15 segundos? Ô, Dedé, que legal. Você entende? Então, tudo isso gera essa antipatia. Se ele tivesse realmente uma assessoria, como você disse, chegar e falar, meu, faz isso, porque se você não fizer, vão perceber e vai pegar mal, Entendi. sabe? É, cara, não briga com o Rafael. Dá uma entrevista para ele, coloca a sua versão. Não, tipo, não fica ameaçando de processo, não fica fazendo isso. Vai Pô, não pegando cada processa. vez mais mal, né? No processo o Rafinha Bastos, porque ele brincou com o seu TikTok. Ele processou e perdeu. Você entende? É envelhecer mal, é virar um velho rabugento. Toda hora tá querendo, tipo, você brincar, te tolher você não pode, se ele vê um vídeo seu que você tá parodiando ele pode chegar e te processar. Pô, mas o cara não era humorista? Brincava, zoava todo mundo, agora não posso, tipo, brincar e zoar com o cara? Ele está se levando a sério? Então é isso. É. E, bom, eu sei que vocês vão lançar o documentário ainda e tal, né? Que ele está em fase de produção, você já tem um grande material, um grande acervo aí já. Mas tem alguma coisa que você pode aqui, sei lá, alguma revelação, algumas coisas assim curiosas que aconteceram há algum tempo que você podia relatar aqui pra gente, sabe? Porque tem muitos boatos também, né? Que cercam, né? Talvez até pela falta de trabalhos assim mais investigativos que vão a fundo, igual o que você está fazendo agora, né? Mas talvez por essa lacuna que tinha antes, talvez gerou muita especulação, muito boato. Você poderia falar alguma coisa, assim, algo que talvez ao longo das entrevistas, tenha te impactado, sabe, tenha te surpreendido, um depoente em específico, sabe, alguma coisa que tenha, nossa, jamais ia imaginar uma coisa dessa. Acho que quase tudo isso que eu te falei aí me surpreendeu nessa questão dele pedir a cabeça do Dedé e do Mussum, já no final da trajetória deles na Globo, o fato desses rompantes todos de raiva, essa questão da separação, por que separaram, essa guerra entre os dois lados, o Renato sozinho, Dedé Mussum e Zacarias do outro.
Às vezes a gente acha que sabe muito, cara, e quando você vai falar com essas pessoas, você se sente um completo ignorante, né? Você fala, caramba, porque é uma coisa que é falada ali, né, na imprensa e tal, e quando você conversa com esses caras, você fala, gente, então muitas vezes eu saí de lá e falei, cara, eu não sei nada. Eu achava que sabia, não sei nada. Das viagens, esse negócio do camarim, como que era o camarim, se eles estavam bem, se não se davam, sabe? Essas coisas todas. Porque quando a gente assiste um grupo ou admira um artista, a gente idealiza muito, né? A gente fica, não sei o Sim, quê. Mas a vida ela é mais crua do que a gente imagina, né? Por uma coisa é o palco ali, e depois do palco, então, tudo isso que eu te contei aqui, ou boa parte que eu te contei, eu tô falando agora com, mas assim, na hora que eu ouvi, você fala, caramba, a mesma coisa do que eu lembro, cara, que eu fiquei muito chocado muito triste com a morte do Zacarias, né? Você fala, cara, porque é como se fosse uma pessoa da sua família ali. E eu fui agora lá em Sete Lagoas visitar a cidade dele, fui lá no cemitério onde ele está enterrado, e putz, uma emoção muito grande, sabe, de estar ali e prestar uma homenagem ao Zacarias. Depois eu fui ao cemitério lá onde está o Mussum. Então eu me sinto muito conectado com eles, né? E eu lembro que na morte do Zacarias, cara, fiquei super triste, tal, 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 e falavam na época que foi um regime, uma pneumonia, alguma coisa que não sei o quê. E aí descobriu essa questão da AIDS, né? Ele morreu de AIDS. É uma coisa que é nesse campo, né? Muitos dos boatos, e a gente viu com pessoas que conviveram com ele que não, o cara morreu de AIDS. Então, são revelações que a gente vai trazer que, como eu disse, é a primeira vez que estão sendo ditas explicitamente. O Dedé Didi não falam, por exemplo, dessa questão do Zacarias, se ele era bissexual ou não. A gente está falando. Que acho que é importante dizer isso, porque aquela época não permitia, né? Sei lá, o cara trabalha com público infantil, ser bissexual, isso ia ser uma coisa. O Brasil já é um país conservador, ainda uhum, hoje. Mas você imagina isso na década de 70, 80 e 90, como que a gente era pior ainda do que é hoje. Então isso ia chocar muitas, tanto é que falam isso. Ah, não falou, não podia falar porque ia chocar. Então, você acha o quê? Que não ia ter gente que fala, não, não assiste mais Trapalhões porque tem um bissexual lá. E o fato de falar isso é para normalizar, tipo, chegar e falar, meu, o cara é um gênio, brilhante, e ser bissexual tem que ser uma coisa que você pode aceitar. Como um homossexual, você tem que aceitar tudo. As pessoas são felizes do jeito que elas querem ser. Então, o fato de a gente falar isso é para chegar, além de humanizar, normalizar essa questão. E falar, ó, Dedé, Didi, por que vocês não falam isso, cara? Que ele era isso? Vai diminuir o Zacarias por conta disso? Claro que não. Até hoje, fala, não, era só o personagem dele, sabe? Bobeira, por que que não fala? Pô, você falando, você pode chegar e alguém lá, sei lá, no interior de Pernambuco, cara, se encorajar e falar, não, eu vou enfrentar. E aí a mãe desse cara que talvez esteja assistindo também, possa aceitar, porque fala, não, teve um cara que também que eu gostava dele, não sei o que, cara, normal. Então, quanto mais a gente falar isso, menos preconceito vai ter. Esse é o meu entendimento. tá, legal, muito bom. E deixa eu te perguntar, como que está o processo do documentário agora? Como é que tá? Vocês têm previsão de lançamento? Como que tá? Ele vai ser lançado no primeiro semestre do ano que vem. Nós fizemos o roteiro, já fizemos toda a decupagem, vai começar agora a edição. Temos imagens muito
importantes de arquivo dos Trapalhões, que eram consideradas como perdidas, conseguimos encontrar essas imagens de cobertura, conseguimos um apoio muito importante também da família do J.B. Tanco, que cedeu algumas fotografias. A gente conseguiu achar um material muito rico, muito valioso, que vai dar uma abrangência muito importante nesse documentário. A Globo, não sei porquê, só não vende as imagens dos Trapalhões. Se você quiser comprar qualquer imagem lá, porque assim, quem sabe, quando você vai fazer um documentário, se você quiser usar uma imagem de televisão, você precisa comprar essa imagem. A única coisa que não está vendo no acervo gigantesco da Globo é os Trapalhões. Agora eu te pergunto por quê. Pois é. Pode comprar qualquer coisa lá, só não dá para comprar as imagens dos Trapalhões. Mas isso é bom porque, assim, de certa forma, tudo que está da Globo está no YouTube. Então, o cara que vai já vi no YouTube. O que vai ver no filme, você tem certeza, não está no YouTube. Não tem no YouTube. São coisas raríssimas que a gente achou, localizou. Então, o que a gente fez? Diante dessa porta fechada, a gente foi por um outro caminho que vai brindar quem é fã com imagens que, tipo, você fala assim, meu, existiam essas imagens aqui? Eu não sabia. Bacana, hein? Muito bom. E você já tem alguma previsão assim de plataforma onde vai lançar, ou se isso já vai lançar a público, ou vai ser em streaming, ou fechado, à venda? Vocês têm ideia, só para o pessoal já ficar São sabendo, né? são várias frentes, né? A gente vai fazer agora um corte para o cinema, 120 minutos. Vai ter um corte para o streaming, possivelmente 17 episódios temáticos, com variadas durações para a série, né? A gente fez um negócio que a gente lançou alguns cortezinhos, já está no canal do oficial do filme, no YouTube. Vai ter uma série para internet e vai ter um livro do filme, com todas as entrevistas na íntegra. Então, são cinco frentes. Como é um material muito rico, muito extenso, então um complementa o outro. Por exemplo, o que você assistiu no filme, você não viu na série, e vice-versa. Você viu na série, é tudo coisa completamente diferente, né? É muito material, é muita coisa, então a gente desmembrou isso para dar vazão a esse rico material. Além de colocar no livro, porque às vezes a pessoa dá uma entrevista de 2 horas, cara, você não consegue colocar as 2 horas. Tem coisa lá que você fala, meu, isso aqui dá para aproveitar tudo que esse cara falou, porque é tanta coisa importante, tanta coisa. Mas tem uma limitação, né? E aí a gente vai fazer o livro justamente para isso, para assim não ficar de fora uma vírgula que foi falada, porque era cada coisa bacana, assim, bonita, importante. Cara, fizeram as- umas analogias assim tão lindas, sabe, os Trapalhões como um representante do povo brasileiro, iam para um caminho sociológico, antropológico, tão rico, tão que tem que ter isso, sabe, como uma fonte até de estudo para quem um dia for pesquisar sobre o humor, pesquisar sobre o Brasil, pesquisar sobre o grupo, ter acesso a essa fonte. Legal, muito bom, viu? Então, ô, Rafael, eu queria te parabenizar aí mais uma vez por esse trabalho e te agradecer também, né, por esse podcast aqui que a gente pôde estar gravando aqui. E lembrar também para o pessoal que estiver assistindo, que for de Batatais, região, no interior do estado de São Paulo, que dia 17 de dezembro vai ter o evento, que é a 14ª Mostra do Cineasta Batataense, lá no Cinema de Batatais. A entrada é gratuita e o Rafael Spaca vai estar lá, né, presente nesse evento, é o nosso convidado especial, né, nosso convidado de honra, e ele vai
além de ele estar lá como convidado especial, meio paraninfando a turma que está se formando, ele também vai dar uma palestra lá, tá? Antes da a exibição dos curtas produzidos pelos alunos desse ano, lá de Batatais. Ele também vai dar uma palavrinha lá, vai poder bater um papo lá com quem estiver presente, e também quem estiver presente vai poder ter a oportunidade de fazer alguma pergunta aí, de ter esse contato mais direto aí com o Rafael Spaca. E então estão todos convidados aí, né? Quem quiser comparecer, dia 17 de dezembro, às 8 horas da noite, lá no Cinema de Batatais, tá certo? Então, Rafael Spaca, muito obrigado mais uma vez aí, cara. Nos vemos em breve, mais uma vez, né? Depois de anos que a gente não se via, né, cara? Mas queria te agradecer aí e em breve estamos lá. Estou muito feliz mesmo de voltar para a cidade, para Batatais, depois de 5 anos. Saudade imensa, é uma cidade que eu gosto, que eu moraria em Batatais, cara. De verdade, eu moraria lá. De tão aprazível, de tão bacana que é o povo de lá, a cidade, enfim. E quando você falou de chamar para ir lá, eu falei, cara, que alegria de uma boa desculpa para voltar para a cidade, rever os amigos e conversar sobre cinema, conversar com os alunos e aplaudir o trabalho que você faz, eu acompanho e estamos juntos. É um prazer, é uma honra muito grande viver isso com vocês. Maravilha. Então tá bom. Um abraço aí, um grande abraço aí para você também que ficou assistindo a gente até o fim. E ó, não esqueça aí de se inscrever no canal também, tá? Dá um joinha aí, ajuda a compartilhar esse vídeo. E para quem é de Batatais região, dia 17 de dezembro, hein, às 8 horas, lá no Cinema de Batatais. Valeu, um abraço aí, Rafael. Tamo junto.